Olá, pessoal. Boa noite. Desculpe aí o atraso. Estamos juntos aí para encerrar, na verdade, não para encerrar a jornada Oceanógrafo de Destaque, mas para a gente poder iniciar um novo caminho, né? Um novo tempo, a partir dessa imersão que nós fizemos nesses dias. Hoje, no encerramento da jornada, eu vou falar sobre a previsão da maré e a aplicação da maré para determinação do nível no astronômico, da maré meteorológica, com algumas ferramentas muito boas. Mas antes eu quero te dizer, caso o link caia, né? Você vai receber um link alternativo, você que está no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp, faça o link ainda, porque você vai continuar recebendo informações. E no final da live, novamente, eu vou estar lançando o meu curso Descomplicando Marés e Massas de Água, para aqueles que quiserem aprofundar os temas da jornada. E daqui a pouco eu falarei mais sobre o curso. Mas, primeiramente, pessoal, o que eu quero dizer é que esse tema, oceanógrafo de destaque, não é no sentido de você se tornar uma pessoa importante, porque não é nesse sentido, né? Você vai se tornar um oceanógrafo importante e, com certeza, quando você se destaca numa profissão, você ganha importância. Mas esse destaque também tem o sentido de você se separar do meio da galera e entrar num ritmo de aquisição de conhecimento, de aquisição de dados, de estudo, de preparo, que faça você estar separado, destacado do meio ali do bolo. Porque isso acontece na vida. E isso aconteceu comigo. Eu sempre estudei por antecipação. Eu não esperava ter um concurso para estudar. Eu não esperava a prova para estudar. E eu sempre fui estudando pensando que porque eu gostava, mas também porque a qualquer momento, como oceanógrafo, poderia me aparecer uma oportunidade. Então, no nosso mercado de oceanografia, as oportunidades são muitas, mas elas são ainda para poucos. Até um mestrado hoje, um doutorado, tem poucas vagas. Você precisa ter um currículo, você precisa ter conhecimento, você precisa saber computação, você precisa estar atualizado. Então, eu, por exemplo, entrei para a Marinha num concurso em que eu não tinha mestrado ainda. Eu estava terminando meu mestrado, concorri com 2 pessoas que já tinham mestrado, entre outras, mas estou citando estas porque nós é que fomos para a prova de aula. E aí, o que me ajudou muito, primeiro, a minha aula foi a melhor aula naquele concurso para a Marinha. Então, já foi fruto do meu conhecimento. Eu tinha dado aula na UERJ, tinha dado aula de marés, de massas de água, e eu estava com aquele assunto, justamente porque estudei para dar aula, aquele assunto estava fervilhando em mim. Eu dei uma aula muito boa, e o mestrado valia mais pontos, e eu não tinha o mestrado, mas eu já tinha uma experiência de 10 anos de magistério, porque paralelamente à minha atividade como oceanógrafo, eu dava aula em cursinhos preparatórios, pré-vestibular, pré-militar, e aquilo ali, aqueles 10 anos me fizeram ter pontos e mais os embarques que eu tinha. Eu embarquei muito na USP, então aquilo me deu pontos e eu consegui galgar o emprego na Marinha. Então é preciso que realmente você estude para se destacar. E estude de uma forma que você compreenda
que você não desista enquanto não souber explicar aquilo para alguém. A gente aprende quando a gente sabe explicar aquilo para alguém. Então eu repito, eu conheço pessoas que trabalham na Marinha, tem pessoas que trabalham de forma temporária que falam para mim, poxa, eu estou desanimado porque não está tendo concurso, mas eu falo, esteja preparada, porque quando houver o concurso, aqueles que vão passar nesse concurso são aqueles que estiverem mais preparados. Então, não deixe de fazer os cursos, como você se inscreveu nessa jornada, não deixe de buscar o conhecimento e procure facilitar o seu aprendizado. Então, é para isso que eu fiz essa jornada, para facilitar o seu aprendizado, para colocar a minha experiência à sua disposição. Porque o nosso mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e isso requer que você esteja cada vez mais capacitado. Por exemplo, eu sei que vai haver em breve concurso para a Marinha, para o magistério, porque é lá onde eu trabalho. Então, pode ser que você seja o próximo professor que vai chegar lá junto comigo, como eu cheguei, e tinha professores que hoje já se aposentaram, e que quando eu cheguei, esses professores, convivi com esse pessoal, aprendi muito, me ajudaram muito. Né? Então, a qualquer hora pode ter uma prova para a Petrobras, já está tendo uma agora. A qualquer hora pode ter um concurso para militar da Marinha. E a gente, às vezes, pega assim um edital de um concurso. Por exemplo, os concursos da Marinha, o edital sai em 3, 4 meses antes. Normalmente, quem vai passar não é quem se preparou naqueles 3, 4 meses. Pode até ocorrer, mas é quem já vem se preparando ao longo da vida. Então, isso que eu quero dizer, você não desanima, mas transforme o desânimo em preparo, em capacitação. E aí, portas vão se abrir com o teu conhecimento. O que acontece? Por isso que eu estou oferecendo o curso Descomplicando Marés e Massas de Água, para justamente você ter algo que descomplique o teu estudo. Se você parar para pensar, a gente, oceanógrafo, quando vai estudar, a gente tem o caderno, a apostila, livros em inglês do nosso lado, a gente tem aquela coleção de materiais que podem nos ajudar. E às vezes a gente lê um pouquinho no livro, um pouquinho no outro. E é justamente isso que eu fiz nesse curso. Eu peguei a minha experiência lendo livros, por exemplo, de marés, tanto com a abordagem muito físico-matemática e outros com a abordagem muito descritiva. E eu consegui reunir nesse curso aquilo que eu faço no meu trabalho na Marinha, que é justamente a dose certa de físico-matemática e a parte conceitual, a parte oceanográfica, e despertando gosto pela físico-matemática, porque às vezes a gente tem traumas do passado com o que a gente aprendeu de físico-matemática, e aí eu consigo reunir nesse curso a dose certa para te motivar e para te fazer aprender e fazer você analisar dados de nível do mar e de massa d'água sem mistérios. Porque eu falava ontem, né? Todo oceanógrafo é importante que conheça não só marés e massas de água, mas correntes e aquilo que é fundamental em cada área. E é isso que eu quero com esse meu treinamento. Te dar agilidade e fazer você ficar eficaz. As pessoas que têm feito meus cursos, que têm contato comigo, sempre falam isso para mim, que aprenderam de um modo ágil e de um modo eficaz, não só marés e massa d'água, mas também outros assuntos, mas hoje eu estou falando especificamente de marés e massas de água. Então, no curso Descomplicando Marés e Massas de Água, eu vou te entregar 3 lives de mentoria em grupo.
um grupo de alunos no Telegram para network, troca de conhecimento, receber novidades em primeira mão. Vou te dar uma videoaula, ressurgência costeira, impactos físicos, químicos e biológicos. E vou te dar mais 2 e-books. Um e-book, isso é só para quem se inscrever até dia 3 de fevereiro. Né? O e-book 170 questões comentadas, que é muito bom. Ali eu abordo o programa dos principais concursos de oceanografia física, e ali eu discuto questões de modo aprofundado. Então, excelente para você aprender, para você revisar e para você se aprofundar. Ainda tem o segundo e-book, que é o e-book Salinidade, Temperatura e Pressão e Propriedades Derivadas, que é muito bom, e com dados reais. Isso que eu quero te dizer. Eu, como oceanógrafo, e isso graças ao meu contato, minha atuação na Marinha, eu acho imprescindível que a gente dê uma aula com um dado concreto, um dado prático. Então, todas as minhas aulas, eu sempre dou o dado real, que eu pego no banco de dados da Marinha, que está disponível para todos. Então, eu vou dar aula de temperatura e salinidade, eu posso até mostrar um perfil clássico do livro, mas eu mostro aquele dado que eu analisei, que é fruto da minha análise, que é fruto do que eu conquistei, do que eu observei, e faço isso para marés, para massa d'água, para correntes, para acústica. Então, nesses e-books eu coloco ali muita coisa boa, fruto da análise de dados que eu tenho feito, especialmente em oceanografia costeira, que é a área que eu tenho uma paixão maior, mas abordo também as águas oceânicas. Então, esse curso vai ser uma extensão da jornada Oceanógrafo de Destaque, com conteúdo muito mais aprofundado, é óbvio. E para você ter acesso a um desconto único e exclusivo para o curso, fica até o final da live, que vai ser liberado um cupom com mais R$100 de desconto para você. Tá ok, pessoal? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a maré meteorológica com base na previsão da maré. Vou só ajeitar minha tela aqui para caber aqui o PowerPoint. Então aí a jornada, terceira live, né, previsão da maré e maré meteorológica. Eu vou falar sobre previsão harmônica, comparação entre maré observada e maré prevista, cálculo da maré meteorológica, espectro da maré meteorológica, obtenção dos níveis do mar em bandas não astronômicas com análise de Fourier. Então, todas essas ferramentas que eu vou te mostrar aqui, elas estão no curso. Isso eu digo, isso é um filé hoje em análise de dados. A aplicação das ferramentas, análise Fourier, você aplica em nível do mar, aplica em corrente, você faz o espectro do nível do mar, o espectro de corrente. Então, são ferramentas muito úteis, porque o espectro permite a gente fazer o diagnóstico das forças que estão atuando sobre o nível do mar, sobre as correntes. Então, é muito importante conhecer esse tipo de ferramenta. Eu vou mostrar a previsão harmônica da maré para a ilha fiscal. Então, nós temos as constantes harmônicas, podemos fazer a previsão para qualquer período, do passado, do futuro e para o próprio período em que você analisou a maré. Um bom modo de também testar a qualidade das constantes harmônicas é fazer uma previsão para o mesmo período da análise. Com isso, nós checamos as fases, que são as horas da maré, e as amplitudes. Aqui, o programa PAC Maré da Marinha, eu coloquei só um resuminho aqui, ele tem as seguintes opções de previsão da maré. Previsão de alturas horárias de maré, com qualquer intervalo ΔT, em blocos
de um mês. Então ele vai te dando mensalmente, de hora em hora, a maré. Normalmente eu faço a previsão em intervalos de hora em hora. Previsão de horas e alturas de pré-mar e baixa-mar. E esse segundo caso é o caso da tábua de maré, em que são colocadas as alturas das pré-mares e das baixa-mares. E podemos fazer também previsão de valores de correntes e direções de correntes no programa PAC Maré. Então eu faço a edição, aqui eu estou mostrando, eu fiz uma análise harmônica com os dados do marégrafo da Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, dentro da Baía de Guanabara. Estou aqui só mostrando, a gente tem aqui um cabeçalho que identifica a posição geográfica, né, latitude e longitude, entre outros dados. Aqui o total de constantes harmônicas, oriundas da análise, 65. E aqui, esse é o arquivo, um pedaço dele com as constantes harmônicas. E para que o arquivo da Ilha Fiscal fique editado para uma previsão, eu preciso inserir nele a cota do nível médio até o nível de redução da carta, que é o que eu ensinei na live 1, o Z0 da Ilha Fiscal, que é a cota do nível médio até o nível de redução, que é 68,9 centímetros, calculado com o período de 1 de setembro de 2003 a 31 de agosto de 2004. Então, quando a gente insere aqui, eu coloquei a altura do nível de redução em relação ao nível médio. Então, quando ele calcula as amplitudes e fases dos harmônicos, ele vai fazer tudo referente a esse nível de 68,9 centímetros abaixo do NR. Se ele achou uma altura da maré de 10 centímetros, então vai somar com 68,9 e aí ele vai ter os valores relativos ao nível de redução. Então é aqui que a gente, no programa de constante harmônica, a gente referencia o nível que nós queremos. Isso também eu explico, tem uma aula só sobre isso, detalhada no curso, na qual você assiste a questão das referências. Eu recomendo você voltar, quem não assistiu a live 1, assiste a live 1 para compreender bem essa questão do Z0, nível de redução, que eu expliquei na live 1. Então, tendo a maré observada e a maré prevista, olha, eu fiz aqui um gráfico onde eu ploto. Em azul está a maré observada. Isso aqui é o gráfico de um ano, né? Eu não estou querendo aqui olhar nenhum valor específico, mas mostrar que a gente percebe, né, as curvas bem encaixadas, né? A maré observada em azul, a maré prevista em vermelho. Aí aqui no próximo slide eu botei só um mês para ver melhor. E aqui a gente já vê melhor, né, as nuances dos dados, né, especialmente em águas de Bahia, em períodos de quadratura, como esse aqui que eu estou circulando, né? Normalmente surgem esses dentes, né, no registro de marés. Aqui já temos o período de Cisija, né? Então aqui a gente já observa, olha, a diferença entre a curva azul e a curva vermelha. E eu pergunto a você, por que existe essa diferença entre a curva azul e a curva vermelha? A maré vermelha é a prevista, ela é astronômica, enquanto que a maré observada, o nível observado, ele é a soma da maré astronômica prevista com o ruído meteorológico, ou a parte não astronômica. Então, o cálculo, classicamente, a gente calcula a maré meteorológica subtraindo a maré observada da maré prevista. É simples, você tem uma coluna de dados, aqui no meu caso, um ano de dados, se foram cerca de 8.000 e poucos dados, e eu subtraio o azul do vermelho, a observada da prevista, e eu posso analisar com isso a parte não astronômica. Repara que aqui os dados, eu referenciei eles ao nível médio, por isso que eles estão valores positivos e negativos, né? Você pode observar.
Então, a maré meteorológica, então, é um nível não astronômico. Então, quando eu subtraio a maré da maré observada, eu retiro a maré prevista, o que me resta, que eu chamei aqui de NNA, é o nível não astronômico. Então, aqui a gente observa oscilando entre 40 centímetros positivos e 40 negativos, né? Então, isso aqui são os valores do nível não astronômico na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara. E o estudo desse nível astronômico é importante. É importante no caso das ressacas, quando você vai ter esse nível não positivo alto, né? Isso pode causar o alagamento das regiões costeiras, isso influencia nas obras costeiras. Nós temos também os rebaixamentos, né? Esses níveis mais baixos, muitas vezes associados com o processo de ressurgência costeira, onde há o rebaixamento do nível do mar na costa. E aqui eu dei um zoom também de um mês, né? No sinal de um mês. Então aqui a gente já, quando a gente dá um zoom, né? Quando a gente pega um pedaço da série aqui de um mês, ó, você já pode ver os picos, né? Então aqui a gente tem um sinal aqui de, por exemplo, de cerca de 10 dias, né? 10, 11 dias, e depois daqui, ó, do dia 12 aqui até o dia 17, 5, 6 dias. Então tem um sinal que vai se repetindo aí de 10, de 5 a 7 dias. Não existe nesse caso, né, uma periodicidade, mas existem, quando a gente olha a série com um pouco mais de um período mais largo e com mais cuidado, a gente vai ver que existe algo ali de 5 a 10 dias se repetindo, né? Mas é aí que entra a importância de nós fazermos o espectro, né? De fazer o espectro, que é colocar o dado que está no domínio do tempo, no domínio da frequência. Aí a gente sabe quais são as principais forças. A gente vê no espectro que ele tem no eixo X as frequências e no eixo Y as amplitudes, ou as amplitudes ao quadrado, porque representam energia. Então ali a gente pode identificar quais são as frequências com maior amplitude, e uma vez que a gente identifica essas frequências, verifica se essas frequências associadas aos seus períodos, se elas correspondem a algum fenômeno meteorológico, né? A passagem de uma frente fria, ou um período de tempo bom em que houve rebaixamento do nível do mar, efeitos da pressão atmosférica, assim por diante. Então, as bandas da maré meteorológica. Então, eu cito aqui, eu estou usando atualmente, e estou fazendo isso num trabalho que eu estou em parceria com o professor da UERJ, meu amigo, professor Alessandro, e também com outro professor lá na Marinha. A gente está estudando as bandas da maré meteorológica, e teve o trabalho do professor Eloy, que é lá da Universidade do Rio Grande, no trabalho dele de professor titular. Então, ele dividiu esse sinal meteorológico em 3 bandas. Uma banda que ele chama de sazonal, que cobre períodos de 1 ano a 30 dias, e aqui as frequências correspondentes, né? 0,0027 a 0,033 ciclos por dia. A maré meteorológica, agora, ele chama toda a parte não astronômica, ou seja, ao observado menos previsto, ele chama de nível não astronômico. E agora ele classifica a maré meteorológica como que ocorre na faixa de 33 dias, com essas frequências aqui, de 0,03 a 0,33 ciclos por dia. E na faixa de 3 dias a 2 horas, ele chama maré de vento, que inclui aí os storm surge e o wind setup e o set down. E aí, quando você tem 1 ano de dados, né, a maior frequência que você vai ter é associada ao período aí de 2 horas. E quando você tem intervalo de amostragem igual a 1 hora, né? Então a maior frequência que você vai medir está associado com o dobro do teu período de amostragem. Então a gente classicamente usa dados horários de maré,
Então, a frequência maior que a gente vai obter, ela é o dobro associado ao período igual ao dobro da tua taxa de amostragem. No caso, 1 hora, então a tua frequência está associada ao período de 2 horas. São 12 ciclos por dia. O espectro da maré meteorológica. Então, aqui, ó, eu já fiz o cálculo da maré meteorológica e aqui eu coloquei o espectro. Amplitude com as frequências. Então, agora eu já começo a ver quais são as principais frequências atuando nessa banda, que é de 3 a 30 dias, que é a maré meteorológica. Então, a gente tem esse pico aqui, o maior deles, associado a um período de 12 dias. E aqui esses três, praticamente do mesmo tamanho, ó, de 7,6 a 5,6 dias, né? Então, aí cerca com a média aí de 6,5 dias, que é o do meio. Então, nós temos aí sim que entra o nosso trabalho de oceanógrafo, que é uma próxima etapa que, inclusive, nós vamos fazer. Nós estamos caracterizando 10 anos de maré meteorológica na Ilha Fiscal e em outros pontos aqui do Sudeste, justamente para poder dar um suporte para esses eventos extremos, de ressaca, no sentido oposto, de rebaixamento do nível do mar, para poder ter avisos de navegação. Então, estamos estudando isso e a gente tem, no caso, com esse espectro aqui de 1 ano, que é de setembro de 2003 a agosto de 2004, essas são as principais frequências. Aí nós vamos ver, fazer uma média da passagem nesse período, quantas frentes frias passaram pelo local, e aí qual seria em média, né? A gente sabe que no Sudeste a gente tem uma média aí de 7 a 10 dias. A cada semana passa uma frente fria, em média aí de 7 a 10 dias. Então esses picos podem muito bem estar associados com essa questão da frente fria. Tem um período aqui maior de 20 dias, né? E aí o que acontece? Eu posso, porque a questão é, eu tinha lá um dado, um sinal observado a menos a prevista, que ele contém ali todas as frequências não astronômicas, desde as frequências mais baixas associadas a um sinal que é mais sazonal, pode estar associado aí com fenômenos já acima de 30 dias, né? Então, eu uso a análise Fourier, olha, e decomponho o sinal. Eu vou lá, faço a análise de Fourier, obtenho as frequências de Fourier, e aí eu digo, usando o programa, eu falo, eu quero reconstruir a série na faixa de 3 dias a 30 dias. Então, ele me deu a maré em preto. Essa maré em preto é a maré meteorológica, de acordo lá com o professor Eloy, e eu estou seguindo essa linha de classificação. Então, a maré em preto, reconstruída na série de Fourier, é a maré meteorológica. E aqui eu tenho em vermelho, ó, olha que sinal mais suave, né? Bem assim cossenoidal, senoidal, é o que ele chamou de maré sazonal, que já é aí com período associado aos períodos de 30 dias a 1 ano, e tem aqui uma frequência de 37 dias, ó, bem marcante aqui essa distância entre esses dois picos, muito claro. E o que ele chamou de maré de vento é esse sinal aqui mais perturbado, né? Porque é tudo aquilo que ocorre no nível do mar, numa frequência ali associada a períodos de 2 horas até 3 dias, tá? Então, e lembrando aqui, eu pus aqui pequenininho, que essas 3 curvas somadas dão esse sinal aqui, que é o nível não astronômico, entende? Então, a gente consegue separar e identificar cada nível. A gente vai destrinchando o espectro e isso ajuda a identificar as forçantes e calcular a influência de cada uma daquelas forçantes ou das principais forçantes que estão naquela banda, ok? Então, eu vou terminar aqui a apresentação mostrando um cálculo do espectro, né? Aqui eu tenho esse programa que eu chamo de Fourier. E nesse programa Fourier eu faço justamente o espectro
de um conjunto de dados, que pode ser as alturas horárias de maré observada ou nível não astronômico. E aqui eu aplico todos os conceitos de Fourier, né, calculo porque qual é o princípio de Fourier? É você expressar um sinal como um somatório de A cosseno de ômega t mais R mais B cosseno de ômega t mais R. Calculamos os coeficientes A e B e depois calculamos a amplitude de cada frequência associada à raiz quadrada da soma dos quadrados do A e do B. Calculamos também a fase de cada uma delas, tá? E aí eu já ploto o espectro aqui, tá? E esses programas eu sempre documento eles, tá? Porque vão estar, quem for comprar o curso vai adquirir, ó, tá vendo? Ó? Tudo documentado, arquivo com alturas, horários de maré observada, o nível não astronômico, escolha o tamanho do arquivo, explica um pouquinho quanto maior o período de observação, maior a resolução espectral. Então, são coisas que eu falo no curso, né, o destrincho, e que te ajudam a trabalhar, né? Quanto maior o período de observação, maior a resolução espectral. Então, por isso que a gente pega um ano de dados para ter uma resolução espectral maior. E aqui eu vou carregar o arquivo fiscal TXT, então vou mostrar aqui, ó. Já rodei e ele já vai aparecer aí para mim com o espectro, agora da maré observada. Tá vendo? Ó? Então aqui esse é o espectro, olha, é um espectro bonito, clássico, né? Porque aqui, isso aqui é a maré observada. Você repara que agora ele tem aqui, olha, as componentes semidiurnas, claramente sinal da maré, as componentes quarter-diurnas, que são importantes, são componentes de águas rasas, né? Aqui no Rio de Janeiro a componente quarter-diurna é bem importante. Aqui as componentes diurnas, né? Estão mostrando a significância de cada uma delas, né? A importância delas. E essa banda aqui, ó, que está aqui exprimida aqui no canto, é a banda não astronômica, que você olha assim, parece que não é importante, né? Que a maré salta aos olhos aqui, né? Mas é bastante. Mas aqui a gente já tem uma ideia, né? O comportamento aqui caracterizado aqui da maré, né? A nossa maré aqui é uma maré semidiurna com desigualdades. Tem desigualdades nas pré-mares e baixa-mares, porque essas componentes diurnas aqui, ó, elas são elas são significativas. Se você der um espectro da maré no Nordeste, você vai ver que a componente diurna já tem uma contribuição espectral aqui, a nível de amplitude de energia, é inferior à das regiões de Sudeste e também, se fizer do Sul, já vai ver um crescimento dessa energia na frequência diurna e uma diminuição na frequência semidiurna, tá? Então, esse é o caso. Agora, se eu quiser fazer o espectro da maré meteorológica, aí só dela, eu chego aqui, troco o arquivo, né? Que é o arquivo que eu chamei de NA, nível não astronômico, faço essa troca e eu rodo. E ele agora vai me dar o espectro do sinal não astronômico. Está aqui, tá? Então ele capou aqui as frequências de maré praticamente, ficou um ruidinho aqui, mas não é significativo aqui nas terdiurnas, né? E aí a gente tem esse sinal da maré meteorológica aqui, ó. E eu ainda posso dar um comando aqui que é o EIX. Ele, para mostrar melhor isso, rapidinho aqui, eu vou pôr aqui de 0,5 e vou pôr aqui agora de 0 a 5. Botei chaves. É o contrário. Enxerguei aqui. Vou mudar 0 a 0,5. Aquilo, né? A gente tem que ir fazendo ao vivo, né? Às vezes é o que a gente chama lá na Marinha de nega de dedo. Eu apertei errado. Aí ele reclamou.
Reclamou de novo, mas consertou para mim, tá vendo? Ele é bonzinho. Aí aqui eu já tenho o arquivo, o espectro, já me dando um zoom nas principais frequências, né? E olha como chama atenção, eu tinha mostrado o espectro da maré meteorológica. Aqui tem essa frequência, ó, que vai dar aí sazonal, né? Vai dar um pico aí de associado 0,02732. Se você inverter isso, deixa eu fazer a conta aqui. Se você inverter isso daí, fizer um inverso disso, vai dar 37 dias. Então é aquela chamada uma frequência mais uma sazonalidade. Tá ok? Então isso que eu queria mostrar, já terminando, né? Mostrar para você a facilidade da análise de Fourier. Eu lembro que uma vez, e isso é outra coisa que eu quero dizer, aproveitar nesse final do curso, pessoal. Eu lembro, eu tive uma aula na UERJ com uma professora chamada professora Miriam. Ela é professora da Escola Naval. Ela pegava pesado pra caramba. Mas um dia eu cheguei para ela, professora, eu queria aprender série de Fourier, porque não tinha isso no programa. E eu falava para ela, eu quero aprender a série de Fourier, porque, eu ouvi dizer que isso é importante, né? Então ela me ensinou a parte. Então, são aquelas coisas que eu quero te dizer. Saia na frente na busca do conhecimento, porque isso vai te ajudar muito a crescer. O que eu quero terminar e te dizer é isso, que eu estou compartilhando um conhecimento com você que pode mudar a sua compreensão da oceanografia e pode mudar o teu conhecimento em muito pouco tempo. Tá ok? Vocês querem fazer aí? Eu quero abrir para algumas perguntas. Fico aí aguardando, né? E quero te dizer o seguinte. O código do cupom com mais de R$100 de desconto no curso Descomplicando Marés e Massas de Água é JOD Live 3. Tá? Anota aí. JOD Live 3. JOD Live 3. E ele é válido até 23h59 de sexta-feira. Para fazer sua inscrição no curso, acesse o link que está aqui no chat da live. Então, eu repito, pessoal. Você vai ter conhecimento teórico que fundamentam os cálculos práticos, e você vai ter a ferramenta para fazer os cálculos práticos, que são os programas que eu vou te passar. Vou te passar o PAC Marés. Quando você adquirir o curso, você vai baixar na Hotmart o PAC Marés. Você vai adquirir todos os programas de MATLAB, todas as rotinas necessárias para acompanhar o curso comigo, para fazer os seus cálculos. Você pode também pegar as rotinas do MATLAB e transpor para o Python. E, repito, anota aí JOD, G-O-D, L-I-V-E 3. Esse código é válido até 23h59 de amanhã, de sexta-feira. Não perca essa oportunidade, tá? De adquirir esse curso. Tá? Não perca essa oportunidade. Pega o desconto, adquire o curso. Vai fazer muita diferença na sua vida. Se você olhar lá na página de venda, existem vários testemunhos de pessoas que fizeram curso comigo. Alunos já fizeram curso comigo. Alunos de graduação já fizeram. Profissionais formados. E o comentário deles pode também te ajudar na tua decisão de comprar o curso. Mas o principal que deve te ajudar
na decisão de você comprar esse meu curso hoje, é o diferencial que vai fazer na tua vida, porque você vai ter um conhecimento diferenciado. Eu garanto isso para você. Porque essa é a minha missão. Eu falei que eu sou especialista em ser professor. Antes de eu ser doutor e mestre, eu já era professor. Eu estudava na escola preparatória de cadetes do ar, em Barbacena, na aeronáutica, e tinha aulas de português, e tinha lá uma coisa que chamava apresentação oral. E quando eu ia fazer a minha apresentação oral, a turma gostava muito, a professora me dava elogios, e ali eu descobri que a minha vocação era ensinar. Tem gente pedindo aqui, né, para eu botar o cupom no chat, né? Tá, vai ser colocado, tá? Vai ser colocado aí o cupom, tá? Mas vou repetir, anota aí, JOD, J-O-D, Live 3, mas vai ser colocado aí no chat, tá ok, pessoal? Então, isso que eu quero dizer, não deixe de adquirir esse material. E o preço dele é muito em conta, tendo em vista o que está sendo entregue para você. Quem não conseguir pegar como é que tá? O cupom do desconto, me pede no direct que eu passo. Tá ok? Não, é até amanhã, 23h59, tá? Até amanhã, 23h59. Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal? Sobre o curso, sobre o que foi falado hoje? O que eu quero dizer, também outra coisa que eu quero dizer. Às vezes as pessoas criam muitos fantasmas. Como se existisse o cara que sabe tudo e ninguém pode saber como ele. Então eu quero te dizer hoje, eu quero que você saiba mais do que eu. Porque eu trabalho para formar profissionais melhores do que eu. Então você fazendo o meu curso, você vai ser melhor do que eu. Porque você vai ter teu ponto de partida, vai ser toda a minha bagagem. Então não tem como, você vai ser melhor do que eu se você fizer o meu curso, porque é o ponto de partida. É o conhecimento que você vai adquirir de forma ágil, de forma rápida, e isso vai ajudar muito na sua vida. Tá ok? Você não está levando nesse curso só marés e massa d'água. Quando você ganha lá os e-books, você está levando acústica submarina, você está levando dinâmica do oceano, você está levando corrente, você está levando, eu diria, um curso de oceanografia física muito bom. Claro que o forte é as aulas do Descomplicando, mas esses meus PDFs também têm feito, o pessoal tem gostado muito. Hoje uma professora de geologia lá da Universidade Federal do Paraná, que comprou meu material, veio falar para mim, eu estava precisando de conceitos de oceanografia e, no teu material eu encontrei. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Eu aí estou derramando a minha experiência a seu favor. Porque a gente na vida é isso. A gente é servo. A gente pode, não importa onde a gente está e o quanto a gente tenha. Mas a gente na vida, a gente é servo. Servo de Deus e servo do próximo. Porque a gente serve a Deus na pessoa do outro. E é isso que eu quero dizer. Eu quero vender o curso? Quero vender o curso, mas mais do que isso, eu quero servir você com material oceanográfico de qualidade, que pode mudar a sua vida, que pode te ajudar a ser não só um oceanógrafo melhor, mas uma pessoa melhor. E pode te ajudar a ver que aquilo que você acha tão difícil é mais fácil e é possível, tá? Então é isso que eu quero dizer hoje para você. Não existem os mitos, né? Eu sempre acreditei no bom professor, não no professor que é um mito. Mas os professores excelentes existem para desmistificar as coisas para a gente. Então, muito obrigado, pessoal. Foi muito bom. Para mim foi uma experiência de crescimento, de estar podendo falar pelo meu canal no YouTube, de estar podendo alcançar mais pessoas do que eu alcançava naturalmente. Então, eu tenho certeza que isso está dando frutos para vocês e está dando frutos para mim. Tá ok? Fiquem com Deus, acessem o material
O material está rico. Acesse as informações do curso. Vejam com calma. E me acompanha no Instagram. E vamos juntos, criando aí uma oceanografia acessível a todos. Um conhecimento que saia da gente para todos. Tá bom? Forte abraço. Muito obrigado por terem estado comigo durante essa jornada. Outras virão, mas vai lá. JOD Live 3 e adquire já o teu Descomplicando Marés e Massas de Água.